Vamos com Pauliane. Pauliane está com a gente com outra história também que é chocante. Um rapaz diz que foi preso de uma forma completamente injusta, 8 dias encarcerado por um crime que ele não cometeu. Agora a Pauliane vai explicar por quê. Pegaram o CPF dele para comprar um chip? É isso, Pauliane? E conversaram o quê com esse celular dele, com essa linha que estaria no nome dele? Boa tarde. Exatamente, Jéssica. Boa tarde para você, boa tarde para quem acompanha o Balanço Geral. Presta atenção nessa história, porque qualquer pessoa hoje em dia, com a quantidade de golpes cibernéticos, de pessoas estelionatários que usam dados, poderiam deixar você que está assistindo numa situação parecida com a do Iago Andrade, que está aqui ao meu lado. Jéssica, você perguntou o que fizeram com o número que registraram com os documentos dele. Planejaram um homicídio. Uma das principais facções aqui da Bahia, conectada com pessoas de outro estado, pegou dados, clonou dados, fez chips para despistar a polícia, para despistar os opositores. E aí usou esse chip para planejar e cometer um homicídio no dia do Réveillon, 31 de dezembro. Infelizmente, a vítima não foi só a pessoa que morreu, foi também Iago, que teve o nome usado nesse chip em outro estado e acabou preso. Iago, que história é essa? Boa tarde. Boa tarde. É muito difícil, né? Eu fui preso por conta de um chip cadastrado em meu nome, acusado de vários crimes, do qual eu não cometi. Quais crimes? Explica pra gente, conta pra gente, que é importante a gente falar aqui, porque esse é um caso que, eu repito, muita gente também poderia passar. É acusado de homicídio e participação com organizações criminosas. E uma cidade da qual eu nunca fui, não conheço essas pessoas, nunca fui nessa cidade, inclusive na Foz do Iguaçu, né? A doutora não deixa mentir, do qual foi acusado. Eu nunca tive lá, não tem registro meu de passagem, não tem nada, e eu fui acusado desses crimes aí, inocente. E como foi que você recebeu essa notícia? Como foi essa situação da prisão? Você não estava esperando? Ele é de Santo Antônio de Jesus. Foi preso lá em Santo Antônio de Jesus e está aqui no Balanço Geral porque, assim como essa história ganhou repercussão, ele quer repercutir também a inocência dele. Como foi que você foi preso? Como é que isso aconteceu? Que dia? Conte pra gente a história. Eu estava saindo do trabalho, era umas 6h20, quando eu fui abordado por vários policiais, né, com carros apaisanas e viaturas. E aí eles mandaram, né, fuzil e tudo mais, bem armado. E aí mandaram eu botar a mão na cabeça, parar, eu parei. Aí depois um oficial veio até a minha direção e explicou que tinha um mandado em aberto. E eu sem entender nada, porque você é inocente, você não sabe, você não deve. Eu estava trabalhando todo dia a minha rotina, não saio da minha rotina, não tenho nada que me ligue a esse crime, sabe? Eu trabalho como auxiliar administrativo, numa contabilidade. E aí eu fui surpreendido com essa abordagem e conduzido à delegacia depois disso aí. E aí, quando chegou na delegacia, o delegado te explicou melhor? Te explicou onde era ou você já foi diretamente interrogado e preso? Como é que foi? Foi decretada a prisão. Chegou lá, ele fez algumas perguntas, né? E depois me deixou preso. Aí a advogada sabe explicar melhor esse caso. Agora, antes da gente conversar com a advogada, para ela explicar essa parte aí, né? Como é que eles conseguiram provar, como é que eles conseguiram rastrear que tinha sido um chip em outro estado? Eu quero que você conte o que você passou, como é que você se sentiu, como foram esses 8, 9 dias aí na prisão. Ele foi solto ontem, passou os festejos juninos todos presos junto com outros bandidos. Isso para mim foi difícil. Você é inocente, ser preso sem nem saber de fato o que você praticou, o que você cometeu, o crime que você cometeu. Fiquei 8 dias no qual eu tive problemas de ansiedade, fui medicado inclusive, tive várias situações ali. E eu nunca passei isso na minha vida, nunca tive um problema, nem sequer histórico de multas tem em meu registro. Então é difícil você lidar com isso. Eu chorei bastante já, né? Infelizmente a gente não tem como segurar a emoção, mas foi isso que aconteceu. Jéssica, eu sei que você quer participar, ele está te ouvindo também. Aqui ao meu lado tem 2 advogadas que representam ele. A doutora Geliane vai conversar com a gente. O pai dele está aqui, a madrasta, a família. Ele veio acompanhado de toda a rede de apoio. Pode perguntar, pode mandar, que ele está te ouvindo. É isso que você precisa, Iago, de todo o apoio necessário e do amparo da lei, sobretudo. Eu me pego pensando, você é um rapaz correto, trabalhador toda a vida, de repente se vê numa cela com outros bandidos, naquele ambiente que a gente sabe que é insalubre, sem
merecer estar lá. E o seu patrão, quando ele soube que você foi preso, ele te demitiu, você já conversou com o seu patrão. Me fale sobre os impactos que você sofreu na sua vida pessoal. Você consegue dormir hoje? Porque você foi lesado num âmbito que não há nenhuma materialidade disso, é muito subjetivo, sabe? É seu coração, é seu pensamento, é sua paz, tudo isso foi tirado de você. E ele tem um filho de 4 anos, Imagina viu, essa criança, Pauliane. É difícil. Meu patrão, ele esteve na delegacia, me prestou apoio. Ele falou que eu poderia ficar tranquilo, que ele sabe da minha inocência. As pessoas me conhecem, né, por ser uma cidade do interior, uma cidade pequena, né? O pessoal conhece a índole da gente, sabe onde a gente anda, onde frequenta os lugares. Então eu tive apoio da família, do meu patrão, do pessoal da empresa. Me doeu bastante, principalmente que eu estava indo para a festa de escola do meu filho. Você estava indo para a festa da escola do seu filho? Estava saindo do trabalho para em casa, ele já estava pronto me esperando para poder eu ir para a festa de escola junina, encerramento de São João, enfim. E aí fui surpreendido por essa situação toda que aconteceu comigo. Mas os policiais, quando te abordaram, eles trataram você como tratam um traficante, porque estavam te acusando de fazer parte de uma grande quadrilha aqui da Bahia, dessas que a gente relata todos os dias, ou eles te trataram percebendo que algo não estava certo, já que provavelmente eles são da região também e deviam conhecer você? De início foi uma abordagem mais agressiva, né? Com fuzil apontado, submetralhadoras, enfim, carros à paisana da polícia. Aí depois veio um sargento, acho que não sei se é sargento ou é cabo, eu não sei a patente dele, mas veio um policial militar em minha direção e falou assim: você é Iago? Eu falei: sim, sou eu. Ele me perguntou CPF, perguntou se eu era aquela pessoa da foto do mandado. Fez a checagem, eu respondi normalmente, falei: eu não devo nada, não tenho problema com a justiça, eu vou normalmente, eu vou seguir vocês. Ele falou assim: então a gente vai ter que te conduzir. Eu falei assim: não, tudo bem, é o trabalho deles, eu não julgo a polícia por estar cumprindo uma ordem do Estado. E aí ele me conduziu para a delegacia, eu fui. Agora, doutora, quero conversar agora com a doutora Geliane, porque assim, ó, a forma como ele foi abordado é uma forma de um cumprimento de mandado sob operação com investigação. Carros à paisana, fazendo a parte de inteligência, polícia militar e polícia civil, fazendo toda a operação, como a gente costuma muitas vezes cobrir aqui na Record, inclusive. Não foi uma ação nem truculenta, pelo que ele falou, nem uma ação descoordenada. Isso mostra que a pessoa que eles estavam investigando, que a gente já sabe que não é o Iago, pelas provas que vocês trouxeram e já comprovaram juridicamente a inocência dele, isso é muito importante a gente falar aqui também, mostram que a pessoa que realmente é o líder dessa facção, o líder do homicídio que aconteceu em 31 de dezembro em Ibicuí e que está na comarca de Iguaí, e a ordem do homicídio partiu lá de Foz de Iguaçu. É uma pessoa muito perigosa. Como vocês conseguiram chegar até a inocência? Quais foram os procedimentos? Quais são as provas que vocês podem, até para trazer para o nosso telespectador, alguém que possa se ver numa situação dessa também, vítima de um golpe desse de documentos? Como foi que vocês fizeram isso? Boa tarde. Boa tarde a todos os telespectadores que nos assistem. De fato, uma situação bem emblemática, né? Fomos contactados pela família assim que aconteceu o fato. E ao chegar à delegacia, inicialmente, a informação que tínhamos é que seria o aparelho, né? O aparelho de celular que estaria em posse de Iago. Depois, conseguimos mais aprofundarmos melhor no caso e, de fato, descobrimos que, na verdade, se tratava apenas de um chip que tinha sido cadastrado no CPF de Iago em Foz de Iguaçu. Agora, bora explicar isso aqui. O chip estava no nome e no CPF de Iago, mas não estava em posse dele. Usaram remotamente os dados dele. Exatamente. Foi um vazamento de dados. Exatamente. E essa foi a única, né, evidência que levaram ao pedido de prisão preventiva de Iago. Não buscaram mais nenhuma vinculação de Iago ao caso. Não fizeram, por exemplo, a interceptação telefônica de Iago. Não pediram, né, a quebra de sigilo da conta bancária para ver se ele recebia valores, né? Enfim, não houve nenhum outro fundamento para o pedido de prisão preventiva. A senhora acredita que houve uma falha na investigação? Infelizmente, sim.
infelizmente. Caso gravíssimo, Jéssica, e que, como eu disse, num vazamento de dados, nos dias de hoje, qualquer pessoa pode estar sujeita a passar por isso. Por isso, daqui a pouquinho a gente volta conversando com essa família, com o pai dele. A gente costuma dizer que o coração de pai e de mãe batem mais forte até do que o do próprio filho. E a gente vai trazer mais sobre essa história. Volto com você no estúdio. O importante é que ele está amparado, está com a família do lado. E a Bahia inteira tá vendo, Iago, que você é inocente. Se alguém tinha a sua foto como um criminoso, agora tá todo mundo vendo que você é inocente. E Deus te fortaleça, viu, meu irmão? Diante da sua família, do seu trabalho. Que você seja indenizado, seja reparado por tudo que você passou, porque claramente a gente vê que é uma pessoa que não merece. Grande abraço, meu irmão. Obrigada pela confiança no nosso jornalismo, viu? É um castigo isso pro cidadão trabalhador a vida inteira passar, viu? Misericórdia. Vamos aqui